Olá, boa tarde, empreendedor, empreendedora. Boa tarde, especialmente para os meus colegas coaches. Se você está assistindo a reprise dessa live, é uma live que vai ser dedicada para os profissionais coaches que estão no início de carreira. E nessa live nós vamos falar sobre propósito da carreira como coach. Esse tema é extremamente importante para a gente começar a iniciar os trabalhos de mentoria que eu pretendo fazer aqui na live para coaches. Eu só peço que a gente aguarde um pouquinho, porque o pessoal está entrando agora. Eu vou dar mais alguns minutinhos e a gente inicia de fato a live. Pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos. Deixa eu botar meu celular no silencioso para não termos nenhum problema. Boa tarde. Sejam bem-vindos. E quem for entrando, se puder, ó, clicar no coraçãozinho, aperta o coraçãozinho, solta para chamar mais atenção e impulsionar para as pessoas entrarem. Lembrando, essa live é focada especialmente para coaches, tá? Então, se você não é coach, mas tem curiosidade de entender um pouquinho mais do mundo do coaching, pode ficar aqui também, mas já aviso, né, desde já, que hoje o foco é para os coaches. Sejam muito, muito bem-vindos. E eu vou começar a falar de um termo que eu sempre falo, tá? Quando eu convidei vocês para a live, eu falei assim, olha, vai ser uma live para coach faca na caveira. E eu gosto, como a gente está começando a construir esse relacionamento, eu acho importante vocês entenderem os termos que eu uso, para não ser mal interpretada, né, gente? Faca na caveira, quando eu falo, eu tô querendo me referir a pessoas que têm sangue no olho, sabe? Que amam o que fazem, que vão lá e fazem, que não ficam esperando o momento perfeito para fazer as coisas, que tem paixão pelo que faz. Para mim, faca na caveira é aquela pessoa que vai lá e faz. É aquela pessoa que acompanha o cliente, que está junto, que tem amor pelo que faz, basicamente. Então, esse termo vocês vão ouvir várias vezes eu falar dentro da minha carreira, não só como coach, mas dentro do mercado de energia. Eu vou contar um pouquinho hoje da minha história para vocês. Eu sempre fui reconhecida pela minha personalidade, pela minha determinação, pelo meu carisma. Então, não existe certo e errado. Uma das coisas que eu quero falar aqui é que a gente precisa ser autêntico na nossa profissão, né? Então, vamos começar a falar do propósito da carreira como coach, né? Antes de falarmos do coaching em si, quero contar para vocês um pouquinho da minha história e da minha relação com o coaching, tá? Lá em 2012, eu iniciei uma carreira dentro do mercado de energia. Para quem não conhece muito sobre mercados, o mercado de energia é um mercado extremamente estratégico, onde a gente tem ramos de geração, de distribuição, comercialização de energia. E eu trabalhei nessas frentes, principalmente na comercialização e gestão, consultoria, e cresci dentro desse mercado. Eu fiz a minha vida dentro desse mercado, né, profissional dentro desse mercado. Trabalhei sempre com grandes players, grandes clientes. O que isso significa? Sempre teve uma cobrança muito grande, né? Uma exigência muito grande de qualidade no que se fazia, de responsabilidade, de entrega, de agilidade, de raciocínio estratégico. E apesar de eu ser nova, né, 15 anos, brincadeira à parte, eu me enfiei muito cedo nesse tipo de negócio, nesse tipo de mercado. E chegou um ponto que eu percebi que, de fato, eu era apaixonada por ajudar pessoas, empresas, a fazerem seus negócios darem certo. Eu tenho eu
não sei explicar, mas é um desejo tão grande dentro de mim, uma vontade que eu tenho e que eu gosto de me conectar com as pessoas que estão fazendo algo massa, que tem vontade de trabalhar com algo que realmente gosta e às vezes está meio perdido no que fazer. Então eu tenho paixão de verdade por ajudar a estruturar novos negócios, a ajudar a reformular um negócio. Então isso tudo é a minha vida. Agora, como que eu tomei a decisão de mudar uma carreira que eu estava extremamente consolidada e eu só para cima para começar um novo negócio, né, em uma outra área que ninguém me conhecia, né, e ninguém me conhece tanto ainda. Então, hoje, a minha conversa com você, coach, é exatamente para te falar dessa transição e do propósito, que é o ponto-chave de qualquer profissão, para que você tenha sucesso nessa construção, tá? Então, vamos lá. Quando você pensa no coaching, quando eu busquei o coaching, por exemplo, eu pensava no business coaching, porque eu decidi de fato que eu queria trabalhar com negócios. Eu já fiz curso na GV de gestão e estratégia de negócios, sempre busquei tudo relacionado a negócios, né? Mas eu queria uma metodologia, uma forma diferente que trabalhasse principalmente pessoas dentro de todo o processo estratégico de uma empresa. Então, eu busquei o Business Coaching. E foi a partir disso que eu comecei a construir essa carreira. Lá em 2017, outubro de 2017, para a gente ser mais precisa, tá? Então, eu busquei uma instituição, uma formação em coaching. E você aí do outro lado, coach, você aí do outro lado, comece a lembrar agora, caso isso já faça algum tempo, ou caso você tenha acabado de fazer uma formação, ou se você ainda não fez uma formação em coaching e está pensando em fazer uma formação em coaching, a reflexão é a seguinte: qual a razão de você querer fazer uma formação em coaching? Essa é a principal pergunta, tá? Por quê? Porque da forma... Tem muita gente que se conecta com o meu caso, né? Com a minha escolha em querer buscar novas metodologias, novas formas para trabalhar com gestão de negócios, né? E ajudar a fazer a consultoria, a mentoria para negócios. Por isso, eu busquei o coaching. Eu tinha um propósito, eu tinha uma visão, eu tinha um porquê. Tem pessoas que estão se redescobrindo e isso é fantástico, porque provavelmente tem pessoas que passaram uma vida inteira também numa carreira que não fazia mais sentido e até gosta do que fazia, mas aquilo já não conectava mais e resolvem então trabalhar por conta própria, desenvolver o seu próprio negócio e aí procuram uma formação em coaching para que ele possa desenvolver algumas outras competências que ele ainda não tem, principalmente relacionado ao comportamento humano, relacionado a pessoas, né? E a planejamento. Então, vem essa escolha. E o outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, e que isso é só uma opinião minha, tá? Não é uma verdade do mundo, é uma opinião da Laís, e eu gosto de deixar muito claro qual é o meu ponto de vista em relação às coisas, que tem gente que está procurando coaching porque fazer formações coaching porque não sabe o que fazer da vida. Isso é muito sério. Profissional de coaching, hoje a gente está vendo um alvoroço danado em razão, muitas vezes, da falta de responsabilidade que muita gente vem trabalhando, tá? E a gente tem que ter muita responsabilidade na profissão. Então, tem pessoas que procuram um coaching porque não sabe o que fazer e vou ser coach. E, gente, coach por coaching não é nada. Ele tem que estar atrelado a alguma área de conhecimento que você domina, para poder fazer sentido você ser um profissional sério, né? Tem que ter integridade, tem que ter respeito, tem que ter muito cuidado, né? Então, quando você entra numa formação em coaching, um mundo de maravilhas é vendido para você. Quem aí já fez formação em coaching? Quem aí já fez formação em coaching? A pergunta é porque talvez você lembre que na sua formação, naqueles 8 dias, 4 dias mais 4 dias, tudo era muito maravilhoso, né? Tudo muito... Não, você vai sair daqui, você vai ser coach, sua vida tá resolvida. Calma lá. Calma lá,
que o mundo não é a Disney. A realidade é outra. E caso você seja uma pessoa comum construindo uma carreira nova, você precisa ter paciência. Paciência na construção dessa nova carreira, desse novo negócio na sua vida, tá? Então, caso tenha alguém aqui, ó, como solução empreendedorismo, comentou, ainda não, mas talvez ele esteja pensando, ou ela esteja pensando em fazer. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de fazer uma formação em coaching sem romantismo, tá? Tomem muito cuidado para não cair no feitiço, no encantamento, tá? A profissão é legal, a metodologia é séria, dá para se fazer muito trabalho, sim, mas é uma construção e tem que ter paciência. Por isso que ter propósito é a parte mais importante, porque você tem que ter uma razão forte para poder seguir ali e persistir. Então a pessoa faz a formação e ela escuta aquele monte de coisas, como eu escutei. Que vai ser fácil, você já vai sair, vai fechar processo, vai fazer um pro bono, 2 pro bônus, e depois você já começa a cobrar, e aí você vai faturar, inclusive você rapidinho consegue até pagar o seu curso, a sua formação, que geralmente é em torno aí de uns 6 mil reais. Não é um investimento barato, tá? Uma formação básica, assim, para self-coaching, life coaching. Enfim, então você entra nessa, né? Eu fiz, na sequência do Professional Self-Coaching, eu fiz no IBC, eu fiz a de business, que eu tinha que primeiro fazer de life coaching para depois fazer business. Então, foquei na de business, que era o que eu mais queria, né? Então, depois da formação, eu comecei a perceber que existia uma certa dificuldade, como tudo que se começa, tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, mais do que pegar e comprar uma formação em coaching, você precisa ter clareza do porquê você quer fazer essa formação em coaching, qual a razão disso, em qual outra área de conhecimento você domina para você poder aplicar essa metodologia, para você poder fazer processos de coaching, tá? Porque se for sem nada, vai ficar difícil, assim. E como eu falo, tem que ter muita responsabilidade, gente, muita responsabilidade. É cada coisa que a gente vê, assim, eu já vi, é complicado, tá? Porque dentro de uma formação, a gente passa por processos muito profundos de autoconhecimento. E aí a gente passa por esse processo, mas não significa que a gente vai pegar aquilo que a gente viveu lá dentro e aplicar nas pessoas aqui fora. Porque você pode aplicar, por exemplo, no life coaching, alguma ferramenta, alguma técnica que leva a pessoa lá embaixo. Lá embaixo. E aí, como é que tu tira ela dali de volta? Entende? Tem que ter muito cuidado, tá? Principalmente para quem trabalha com life coach, com autoestima. Tomem muito cuidado, sejam muito responsáveis quando vocês estiverem trabalhando com isso. Então, o primeiro passo é ter muita clareza do seu propósito, do porquê que você faz o que você faz, ou porquê você quer fazer o que você quer fazer. O meu porquê ele é muito forte, como eu falei no início, talvez as pessoas que estão aqui assistindo não tenham ouvido, o meu prazer por fazer pessoas, empresas se desenvolverem. Eu sei que tem gente que se realiza, assim como eu, de ter um propósito forte, de desenvolver um negócio que ajuda as outras pessoas a crescerem. E negócio se faz de pessoas, então são pessoas se desenvolvendo, são pessoas crescendo. Eu sou apaixonada por isso, apaixonada por isso. E foi por isso que no final do ano passado, então eu fiz uma transição de carreira. E eu vou falar um pouquinho sobre a transição. No final do ano passado, eu larguei tudo para focar no meu negócio como coach. E eu não me arrependo nem um minuto. Falo para vocês que a gente rala muito, mas vale cada segundo. Cada segundo. Só que o que eu quero falar para você? Esse é um ponto extremamente cuidadoso, importante, que você tem que levar em consideração. Primeira coisa, transição da carreira. Todo mundo está trabalhando em alguma coisa, provavelmente, tá? E aí, quando a gente faz a formação de coaching, dá uma coceira de largar tudo de uma vez. E eu peço que vocês cuidem, porque lá dentro da... Exatamente, saber do propósito é um bom começo. E eu posso te dizer, é o melhor começo. Se você puder falar o seu nome, eu agradeço. É o melhor começo. Porque depois eu vou explicar um pouquinho mais à frente qual é a relação do propósito com os problemas futuros. E quando a gente está dentro da formação,
as pessoas, elas encantam a gente de um jeito que a vontade que você tem é de sair da formação, você quer largar o seu trabalho. É uma loucura e tem gente que faz isso. E assim, eu não fiz isso não, tá, gente? Eu fiquei de outubro de Leonel. O propósito realmente é o melhor começo, né? A gente pode dizer assim. E eu comecei essa transição de carreira em outubro de 17. Então eu passei 2018, foi 1 ano e alguns meses, se vocês forem pensar. Até não foi tanto tempo assim, sabe? Mas eu me consolidei, eu atendia, eu viajava muito pelo meu outro trabalho, então eu atendia clientes à noite, eu atendi coaches no período da noite, né? E então eu construí isso aos poucos. Então, se você é coach, tá em transição, trabalha em outra empresa, tem outra função e quer viver só de coaching, faça essa transição com planejamento, defina datas, sabe? A minha data não era ano passado, não, era setembro de 2020. Só que como as coisas estavam acontecendo, aí eu falei, que setembro de 2020, Leis, vamos pra cima. E aí eu fiz o que eu fiz. Eu tava em São Paulo, né? Eu moro em Floripa, eu sou de Floripa e tô morando em Floripa, mas eu fiquei 3 anos em São Paulo. Então eu tive uma oportunidade de voltar para Floripa em março do ano passado. E aí eu toquei aqui minhas coisas até o final do ano e depois pedi para sair para tocar o meu negócio como coach, tá? Então, o propósito, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Extremamente. Para tudo, tá? O Leonel bem colocou que é um ótimo começo. Sim. Sabe por quê? Porque quando a gente busca empreender, uma das coisas que a gente procura, que a gente fala, quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha, né? A gente não tem problema. Mentira! Mentira, gente. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Problema a gente vai ter sempre. Só não vai ter problema o dia que você não tiver mais vivo. Só assim, para não ter mais problema. Porque você até fazendo o que você ama, você vai ter problema. Qual que é a diferença? Quando você está fazendo algo que você não vê razão para você estar fazendo aquilo, você só está trocando o seu tempo por dinheiro, e você tem problemas ali, quando o problema chega, é um saco você ter que resolver. É torturante. Eu lembro assim, é agoniante, é uma coisa tipo sem fim, né? Que dá uma vontade de desistir, de largar e pegar outra coisa. Agora, quando você identifica o seu propósito, o seu porquê, está muito relacionado com quem você é, com a tua essência, com os teus valores. A gente vai explorar mais isso, tá? Não se preocupem. Eu tô tentando não me prolongar muito também aqui nessa live. Você vai ter problema. Só que a diferença é que você sabe o porquê que você tá ali e tá passando por aquela situação. A dificuldade que você encontra de encontrar novos clientes, isso é um ponto que muitas pessoas desistem. Mas só desiste que não tem um propósito forte, entende? Então você vai aprender a ser o quê? A palavra que todo mundo usa agora. Resiliente. Então é como se você estivesse numa crescente, e aí você chega aqui e de repente você vai encontrar um problema e você vai descer. E vai descer. Isso vai doer. E você vai ficar cansado. E os passos que você dava aqui nessa subida eram muito mais rápidos. Você tava o que tava. De repente, você levou um escorregão e caiu num buraquinho. Para você sair desse buraco, vai doer, tá? Mas quando você faz o que você ama, você aprende a andar devagar nesses momentos. Você toma consciência de que, nossa, eu tô super devagar, mas tá tudo bem, porque eu sei que eu tô fazendo o que eu preciso fazer e eu tô me respeitando. Tem uma razão para você estar fazendo aquilo. E aí você sai. E você sai, vai pegar outro pico e tá tudo certo. Eu já passei por alguns vales aí e cara, o que me mantém, gente, é o meu propósito. E eu me sinto muito realizada, de verdade. Se eu perguntasse o que tu faria, eu não vejo fazendo outra coisa. Hoje de manhã tive uma reunião numa rede de supermercados aqui em Floripa. E, gente, quando a gente faz o que a gente ama é fantástico, né? Essa reunião foi maravilhosa.
E eu vejo assim, cada dia mais eu tenho certeza do porquê que eu estou fazendo isso. Do porquê que eu estou aqui com vocês agora, compartilhando isso. Eu me preocupo muito com a qualidade dos profissionais coaches que estão saindo por aí, sendo formados, né? Porque se forma muito coach o tempo inteiro. E tem muita gente, como eu falei, que não trabalha com responsabilidade. Então, se você compartilha comigo dos meus valores, desse meu propósito, do meu jeito de trabalhar, vamos fazer esse trabalho junto, que é um movimento mesmo de bons profissionais do coaching, trabalhando em razão de um propósito maior, com responsabilidade, com seriedade. Tem muito espaço no mercado. Tem muito espaço no mercado. Então, a gente precisa, primeiro, conhecer o nosso propósito. Só estou dando uma olhada na minha colinha para eu ter certeza que eu falei tudo. Primeiro, ter clareza do seu propósito. Segundo, teve clareza do seu propósito? Comece a pensar como você vai se posicionar. Mais para frente, a gente vai falar de nicho, tá? Isso é muito importante, mas a gente vai falar de nicho numa próxima sessão. Não sei se é a próxima, mas vocês vão saber. De nicho. Então, você tem que criar o seu posicionamento, que não tem a ver com nicho, tá? Eu só fiz um adendo aqui. O seu posicionamento e a clareza. E outra coisa mais importante, que é a personalidade de vocês. Precisa ser autêntico. Autêntico. Como eu tô fazendo aqui, sabe? Dar a cara a tapa, falar o que você pensa, assumir isso. E tá tudo bem, não é verdades absolutas, é a sua verdade como profissional, é o que você pensa. As pessoas precisam saber o que você pensa. É claro que para você se expor num vídeo, numa live, você no início vai se sentir um pouco inseguro, você vai ter medo, mas tudo isso é uma construção. Pergunta, pegando a chave... criar o problema é consequência. Resolver é criatividade. Exatamente. Problema você sempre vai ter. E você tem sempre que pensar o quê? Quando ele fala da criatividade? Na solução. Tô com problema, pensa na solução, gente. Vamos sofrer, não. Ai, sofrimento. Isso aqui, ó, para resolver problema, tá muito atrelado. Dor e sofrimento, vocês sabem a diferença? Quando aprendi eu entendi isso, foi fantástico. Dor e sofrimento. Quando tem um problema, isso vai te gerar uma dor, né? Machuca e tudo mais. Só que a partir disso, você vai usar a sua criatividade, que o Leonel falou ali, e vai pensar na ação para resolver o problema. Então, você usa a sua dor como uma forma para te impulsionar, para te crescer. Agora, quando você se apega na dor, aí você cria o sofrimento. E muitas vezes a gente carrega com a gente sofrimentos que a gente não tá nem entendendo, já virou um bichinho de estimação. É como se eu carregasse uma cordinha assim, aonde eu vou, uma corda carregando uma pedra. Aí o caminho, aquele peso eu carrego comigo, né? Tá aqui a corda na minha mão, a pedra tá vindo ali atrás. E aí alguém me encontra e pergunta, nossa, Laís, o que é isso? É o meu sofrimento de estimação. Porque a gente se apega no sofrimento. Então, que tal a gente largar essa cordinha, deixar o sofrimento de lado, pegar essa dor, que muitas vezes a culpa de algo ter acontecido não é nossa, tá? Não é sua. Mas a responsabilidade do que você vai fazer com isso é sua, gente. Não tem jeito. A gente tem que bancar, tá? A gente tem que bancar isso. E é a única forma de você crescer. Porque quando você decide empreender, precisa existir 3 pessoas dentro de você. A primeira, o técnico, o profissional técnico, ou aqui, como a gente está falando de coaching, o coach. Ser muito bom nisso. E eu acredito que tem muita gente boa. Só que só ser um bom técnico não é o suficiente. Porque a partir do momento que você decide largar o seu trabalho e você vai empreender, você precisa entender que não se trata só de ser um bom técnico e um bom coach. Você tem que gerenciar um negócio. Você tem que ter conhecimentos de administração, de gestão de negócio. E talvez você não tenha. E se você não tiver, tá tudo certo, você aprende, mas não deixe de aprender. E o terceiro, a visão do empreendedor.
Não é só sobre criar um negócio e ser um empresário. Você tem que ser um empreendedor, você tem que ter visão, você tem que inovar, você tem que pensar estrategicamente no seu negócio. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Tá? Então, a principal mensagem é essa. Clareza no propósito do porquê. E se vocês puderem compartilhar comigo o porquê, eu agradeceria bastante. Clareza no propósito, posicionamento, se posicionar, se fazer presente, estar ativo, começar a fazer essa aparição, seja com vídeo, seja com mensagem, seja com post, com o que for, se posicione. Deixe claro para as pessoas o que você é, que coach você é. Você é coach do quê? Deixa claro, se posiciona, fale sobre o assunto, né? Vai em evento, tira foto, você está no evento tal, se especializando, se profissionalizando. E por fim, a autenticidade. Você precisa ser autêntico. Porque dentro de um mercado onde a gente vê que está cheio de profissional, se você não se diferenciar, e a diferenciação ela está em você, características suas que só você tem, fica difícil de você ser competitivo. Vou usar o meu exemplo. Eu tenho uma característica, eu tenho uma personalidade. E pessoas que se conectam com isso serão meu público. E para outros, a forma com que eu falo e eu trago os conteúdos não fazem sentido e não se conectam. E tá tudo certo, porque tem outras pessoas que se conectam, outros profissionais que se conectam com aquele perfil, entende? Então você precisa ser autêntico, você precisa mostrar quem você é, no que você acredita, qual a razão do teu negócio. E aí você vai construir uma legião de fãs, né? Que a gente vai falar mais pra frente, de fidelizar, de construir um negócio. Então essa é a mensagem que eu tenho aqui para vocês hoje. Na semana que vem, terça-feira, a gente vai fazer a segunda live. E eu gostaria de falar dos principais erros que os coaches no início de carreira cometem. Alguns, vários, eu já cometi. E talvez você esteja cometendo, ou talvez você até esteja prestes a cometer, e eu espero que dê tempo da gente poder conversar na próxima live e evitar que você faça isso. O bacana desse tipo de conteúdo é que ao invés, gente, da gente querer caminhar sozinho e ser teimoso, de querer achar que a gente vai descobrir tudo sozinho, vamos conversar com quem já passou pelo que você está passando agora, sabe? Porque com certeza, você vai... Exatamente. Obrigada, gente. E vocês podem mandar mensagem aqui no direct da LM, que eu pessoalmente vou responder vocês, dúvidas que vocês tenham, tá? A live aqui foi rápida, mas eu quero essa constância com vocês, para a gente poder discutir, tirar dúvidas. Mais para frente, aqui dentro da LM, eu tenho 2 profissionais comigo, que é de marketing e de finanças. Marketing e finanças. Então, mais para frente, quando a gente estiver mais desenvolvido, a gente vai levantar dúvidas de vocês sobre marketing. Eu vou trazer as respostas. Eu vou falar com vocês sobre essas dúvidas. Mas para frente eu quero focar em finanças, né? As dúvidas de finanças que coach na carreira tem, né? Em relação ao seu negócio. E tirar esse tipo de dúvidas com vocês, tá? Então, muito, muito obrigada. Eu espero de verdade que de alguma forma tenha contribuído com vocês, com o raciocínio de vocês, com a clareza de vocês, que tenha motivado vocês. Se você tem um propósito forte, se você tem algo que você realmente sabe que precisa fazer e desenvolver, foca nisso. Foca de verdade nisso. E saiba que sim, você vai ter o problema, né? Você vai ter problema. Mas você vai com certeza conseguir superar isso se você tiver uma razão forte e saber assim, exatamente o que você está fazendo. Beijo grande, ótima semana, fique com Deus e até terça-feira que vem, 3 horas, estaremos aqui falando dos principais erros que o coach no início de carreira comete. Tá certo? A live vai ficar gravada e eu vou salvar ela e vou botar no YouTube. Porque se outras pessoas que não puderam estar aqui presentes também quiserem assistir depois, ou você que está acompanhando assistir novamente algum ponto, enfim,
Fique à vontade, estou à disposição e juntos, com certeza, a gente vai mais longe. Forte abraço e até mais!